Olá, pessoas. Meu nome é Júnior, sou professor de Química. Vocês vão ter aula de Química agora comigo. Sou professor das unidades do Miguel Couto, de Nova Iguaçu e do Recreio. Então, se você é dessas, já deve conhecer minha cara. Se você não é, prazer. A gente está devidamente apresentado agora, nesse momento. A gente vai falar hoje, nesse vídeo e no próximo vídeo, sobre separação de misturas. Tema importantíssimo a nível de provas que você vai fazer do nono ano e pensando daqui a 3, 4 anos, a nível de vestibular também que você vai começar a fazer. É sem dúvida um dos temas mais quentes, mais aparecem em vestibulares. Para a gente entender a separação de mistura, antes a gente tem que ver um conceito anterior, que é de classificação de sistema. Em mistura homogênea, em sistema homogêneo e sistema heterogêneo. A gente vai ter que lembrar que sistema homogêneo é aquele que tem só uma única fase. Sistema heterogêneo é aquele que tem duas ou mais fases. Então, é fundamental que a gente veja isso aqui no início da aula, para quando eu estiver falando desse termo, vocês consigam associar. E aí, para dar um exemplo, sistema homogêneo seria água e sal. Estou vendo só uma única coisa, não consigo ver onde está a fase da água nem do sal, não consigo distinguir. O heterogêneo seria da água e do óleo, que é o principal exemplo. Eu consigo distinguir onde está a água e onde está o óleo, né? Com isso, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu vou compartilhar minha tela com vocês e a partir do compartilhamento de tela a gente vai conseguir ter noção de algumas coisas nesse momento. Então, vocês vão começar a ver aqui o meu slide de separação de misturas. Então, está lá a capa de separação de misturas e o primeiro método que a gente vai ver é a catação. Pensa na primeira palavra que surge na sua cabeça quando vem a palavra catação. Provavelmente, essa palavra aí é catar. E foi bem. Você foi bem em achar que a primeira palavra era catar. De fato, a gente tem que associar catação a catar, a pegar ali com a mão. Ou então, como está aqui escrito, né? Método mecânico. Se é mecânico, está bem claro aqui, não necessariamente é manual. A gente vai tirar ele com a mão. Pode ser com a mão, pode ser com uma pinça, mas é o método mecânico. E outra, que está escrito, se baseia na separação de misturas do tipo sólido-sólido, então, entre dois sólidos, ou mais, né? Através da diferença de tamanho de aspecto dessas partículas, desses componentes na mistura. O principal exemplo é a catação do feijão, tem também a catação do lixo. Na reciclagem, você consegue ir separando o lixo através da catação, do fenômeno de catação. Um GIF aqui para vocês verem mais ou menos o que é catação, bem simples esse método. Olha lá, catar, selecionar manualmente ou com uma pinça, olha o GIF mostrando isso para a gente. A cada método de separação, eu vou dar uma importância, um grau de importância para vocês. O grau de importância de catação é grau 1, 1 de 5. Então, 5 é o grau máximo. O que mais importa, o que mais cai, mais quente da parada. 1 nem cai tanto. Não é tão importante a gente ficar perdendo tempo lembrando de catação. É importante, está aqui, mas não é dos mais importantes. Ok? O segundo é a peneiração. E aí, de novo, vou pedir para vocês tentarem levar a memória de vocês, a cabeça de vocês, para o que a palavra está dizendo. Peneiração está dizendo alguma coisa com uma peneira. Então, vai ser um processo usado para separar sólidos. E aí, numa peneira, não dá para separar, por exemplo, areia e sal. Tudo bem, areia dependendo do tamanho, né? Mas sal e açúcar, por isso, por exemplo, o tamanho deles é parecido. Esses sólidos, no caso, a gente vai separar com uma peneira sólidos, tem que ter diferentes tamanhos. E um deles passa pela malha da peneira e o outro não. No caso do areia, do sal, perdão, e do açúcar, os dois passariam. Se os dois passam, não é interessante a gente usar uma peneira. Um tem que passar pela malha e o outro não. Esse fenômeno, esse método de separação de mistura, chamado peneiração, também é visto com o nome de tamização. Isso aqui usa um tamize, que é quando tem buracos mais estreitos, a gente pode dizer assim. É uma malha mais fina, a gente diz dessa forma normalmente. Exemplo de peneiração é o clássico, a peneiração de areia e cascalho numa obra, né? Mas aqui tem um GIF para mostrar para vocês do que é peneiração. Peguei de um vídeo do YouTube e essa pessoa aí está fazendo a peneiração do feijão com o sal, com o açúcar. Enfim, está fazendo uma peneiração, está usando uma peneira, material peneira, para separar dois sólidos, feijão e o sal, o açúcar, tanto faz.
que têm diferentes tamanhos. Um deles passa pela malha e o outro não. Um é retido pela malha e o outro não. Você consegue ver que em dois potes diferentes, um tem o feijão e o outro tem o sal/açúcar. Certo? Isso é peneiração também não muito importante, não muito relevante. Grau 1 de relevância, talvez, grau 2 de relevância, talvez, um pouquinho mais importante do que a catação, aparece mais no vestibular, mas em outras provas, mas não tanto mais. Eu daria grau 2 de relevância, do 2 por 3 ali. O terceiro, ventilação, na minha opinião, está junto com catação em grau 1 de importância. Não aparece tanto como nem a opção de resposta, nem a resposta correta nas provas. Então, ventilação é um método que vai se basear para separar uma mistura do tipo sólido-sólido, a diferença de peso desses componentes. Então, um vai ser arrastado por uma corrente de ar, tem que ter isso daqui chamado de corrente de ar, e o outro não vai ser levado. O exemplo disso é a separação de grão e casca, de um amendoim, por exemplo. Então, está lá um GIF mostrando. Reparem como está a bancada no final desse GIF e como vai estar no início. No final está assim, cheio de casca de amendoim. E no início do GIF estava com pouca casca de amendoim, como a gente está vendo agora. Isso se deve ao fato dele estar com esse secador empurrando as cascas que são mais leves para fora da peneira. Aí. Ele está usando uma peneira só porque é o mesmo GIF da peneiração, só porque provavelmente é o material que ele tem, mas não necessariamente precisa usar uma peneira. A peneira não é material fundamental como é na peneiração. Ok? Então, isso é ventilação, usar corrente de ar, não necessariamente o ar, a corrente de ar. Assim como usa corrente de alguma coisa, aqui na levigação. Nível de importância, talvez também do 2 para 3, daria 3 de importância para a levigação. É um pouquinho mais importante do que a peneiração em nível de prova, aparece com mais frequência. Então, a levigação vai ser um processo, vai ser usado para separar misturas heterogêneas de dois sólidos. O que ela vai usar? Vai usar corrente de um líquido. Está escrito aqui, corrente de líquido. O menos denso vai ser carregado por essa corrente e o mais denso vai ficar retido no fundo do recipiente. O aparato que é usado, principalmente no garimpo, falou de garimpo, por favor, associe a mente de vocês à levigação. É muito importante que vocês façam essa associação imediata. Então, falou de garimpo e falou de levigação, ainda não é esse processo, aqui está só um processo de catação, mas tem que usar esse aparato aqui, esse material, que é um material onde o fundo é mais chato, o centro, no caso, é mais fundo, é mais achatado, onde vai para lá o material mais denso, e vai ficar retido ali, esse material mais denso, e quanto menos denso vai ser carregado por essa corrente líquida que está passando. Corrente desse líquido que está passando, que no caso aí é a água. Depois, vai só, mais uma vez, o certificado de que está sem areia, passa um pouquinho de água, como o GIF está mostrando aqui para a gente. Se vocês pesquisarem no próprio YouTube, não ficar aqui aparecendo toda hora para vocês prestarem atenção em mim, garimpo do ouro, levigação, vocês vão achar inúmeros vídeos de uma pessoa fazendo exatamente esse movimento aqui da nossa direita. Tá? Então, falou de levigação, pensa no garimpo, pensa no garimpo principalmente de ouro. E, normalmente, por um tempo, se utilizava como essa corrente de um líquido o mercúrio, que é um metal pesado porque tem alta massa atômica. Vocês vão aprender ainda de que massa atômica comigo nessas videoaulas. É um metal que tem alta massa atômica e que ele é tóxico. E, com isso, esses efeitos tóxicos eram cumulativos nos garimpeiros. E, por isso, deixou-se de usar e passou a usar água em relação a mercúrio, apesar do mercúrio ser mais eficiente, mas, sem dúvida, o efeito para aqueles garimpeiros é muito menor. Assim como, se acontecesse o desastre de Mariana e de Brumadinho, utilizando-se lá do mercúrio para fazer essa técnica de levigação, certamente o dano ambiental seria muito maior. A gente já está terminando, a gente já vai falar hoje, basicamente, de metade dos métodos de separação, e no próximo vídeo a gente fala da outra metade. O quinto, que a gente vai falar na aula de hoje, separação magnética, a imantação, grau de importância 5 a nível de questão. Se a gente fosse colocar lá em estrelinha, igual avaliar filme,
É 5 de importância, é muito importante, aparece muito em questão. A gente tem que saber o que é separação magnética. A separação magnética vai ser usada para separar uma mistura entre dois sólidos, onde um deles é atraído pelo ímã e o outro não. O exemplo disso é a separação de limalha de ferro, normalmente coloca como ferro pó, ferro em pó, ferro triturado, e areia. Qual dos dois vai ser atraído por um ímã? Qual dos dois vai ter propriedade magnética para ser atraído por um ímã? O que vocês acham? É esse pó de ferro, enquanto a areia não é atraída. Então, se um é atraído pelo ímã e o outro não, o ímã consegue pegar exatamente quem vai ser atraído. Exemplo disso, tem aqui um vídeo, esse ferro fluido, a gente pode interpretar assim, esse material preto está ali dentro desse líquido, você consegue ver que esse sólido tem propriedade magnética, ele é atraído pelo ímã que a pessoa está colocando ali do lado externo. Então, por favor, falou de ímã, falou de propriedade magnética, pensa direto em separação magnética ou imantação. São esses dois nomes que aparecem. Principalmente o nome separação magnética que está ali, certo? O próximo seria a flotação. Flotação vai ser um método que vai separar dois sólidos, que vai fazer um deles flutuar. E aí vai ter muito a ver com densidade. Se vai ter a ver com densidade, eu vou interromper o compartilhamento, e opa, voltou para a minha cara, mas eu vou compartilhar outra coisa para vocês. Vou compartilhar aqui uma animação, a gente vai conseguir observar basicamente como funciona a densidade. Então, é uma animação desse site aqui, ó, Fact Colorado. Depois, se vocês quiserem, coloquem no Google aí da forma que vocês acharem melhor. A gente vai analisar algumas coisas aqui em relação à densidade. Por exemplo, madeira e água. Madeira vai flutuar, vai afundar? Qual dos dois que vocês pensam inicialmente? Vai pensando aí. Como a gente pode prever isso? A gente pode prever por densidade. Na física, a gente tem uma fórmula de densidade que diz assim, ó, vou só escrever para vocês. D de densidade é igual a massa sobre volume. M sobre V. Aqui é sobre, né? Esse sinal de barra ali está fazendo papel de dividido por volume, certo? Ou seja, se é massa sobre volume, eu peço para que vocês olhem aqui para a nossa esquerda. Aqui é a madeira. Olha qual é a massa dessa madeira. 2 quilos. E o volume de madeira? 5 litros. Está aqui escrito. E repara que, de acordo com que eu vou aumentando o volume, essa proporção se mantém a mesma. Vou mudar aqui o volume para uma quantidade aleatória. Então, de 5 litros, passar para 10 litros. Quando eu passo para 10 litros o volume aqui da madeira, vou aumentando, aumentando, aumentando. Deixa eu botar aqui em 10 logo. Botei para 10. Vocês repararam que a massa também aumentou? Porque a densidade da madeira se mantém a mesma. Se o volume aumentou, a massa também aumenta, a densidade se manter constante. Eu botei ali em 10 para ficar até mais fácil a gente fazer a conta. Se densidade é massa sobre volume, me acompanha no seguinte. Massa aqui é 4, volume aqui é 10. 4 sobre 10, eu vou fazer a conta de cabeça. Mas você tem capacidade de fazer essa conta. A mesma coisa que 0,4. A densidade da água é 1 grama por ml, ou 1 quilo por litro. Se a densidade da água é 1, olha o que acontece com a madeira. Ela flutua, ela vai boiar. Ela está boiando porque só afunda, no caso, só iria afundar se a densidade dela fosse maior do que a da água. Quem é mais denso vai para o fundo de uma mistura. Quem é menos denso fica na superfície, boia, a gente diz assim. Como, por exemplo, se eu mudo o material, vou botar aqui alumínio. Alumínio já mudou totalmente a figura. Para 10 litros de alumínio, eu tenho um volume de 27 quilos. Se eu boto na fórmula, 27 sobre 10, eu consigo fazer essa conta de cabeça também, vai ser igual a 2,7. Se é igual a 2,7, o que vocês acham que vai acontecer aqui quando eu botar na água? Vai afundar ou vai boiar? Vai afundar, de fato, afundou. E repara o seguinte, antes de eu colocar, o volume estava de 100 litros. E quando eu coloco, o volume passa a ser 110 litros. Esse volume deslocado equivale ao volume do recipiente. Ok? Mais ou menos isso que eu queria passar para vocês de densidade. Voltando, então, no que a gente estava vendo lá de separação de mistura, nossa apresentação de slide, flotação vai ser importante que a gente saiba de densidade. Vai ser um método
gente vai separar sólidos fazendo um deles flutuar. Para ele flutuar, ele tem que ser mais ou menos denso do que esse líquido que vai ser adicionado. Ele tem que ser menos denso do que o líquido, enquanto o outro sólido tem que ser mais denso. Então, areia e serragem. Areia e madeira, a gente pode interpretar assim. A madeira, como a gente já viu ali, ela vai flutuar. A areia, ela vai afundar. Então, porque ela é mais densa do que a água. Então, a densidade da água é intermediária entre os dois. Se eu adiciono um líquido com densidade intermediária, eu consigo separar os dois. E em cima vai ficar a serragem, embaixo fica a areia. É importante que a gente saiba de densidade para isso. Ou as bolhas de ar em tratamento de água. Uma das etapas de tratamento de água é você colocar ali bolhas de gás oxigênio. Essas bolhas vão fazer com que essas impurezas fiquem menos densas, vão se juntar a essas impurezas. Se elas ficarem menos densas, elas vão subir. Vai ficar lá na superfície uma sujeira enorme, mas que você consegue remover com facilidade. Último que a gente vai falar na aula de hoje, a decantação. Já está terminando, então. Então, decantação é um método usado para separar misturas do tipo sólido-líquido ou entre dois líquidos. Vai se basear no repouso, deixar o tempo passar, deixar aquilo ali decantar, que a gente diz, para que essa diferença de densidade desses componentes dessa mistura heterogênea faça com que o mais denso vai para o fundo. Então, no caso de mistura sólido-líquido da água barrenta, a gente tem isso daqui. Água com barro no início. Deixou o tempo passar, sólido veio para o fundo. Você fez a decantação. Você vai virando, vira o seu líquido, e aqui você vai ter o líquido decantado. Tem um recado aqui. Ainda contém impurezas. É óbvio que isso aqui não vai estar totalmente próprio para o consumo, se fosse consumo para a gente beber, né? Não estaria totalmente próprio para o consumo. Ou mistura líquido-líquido, entre dois líquidos. Como eu falei, água e óleo é uma mistura heterogênea. E quem é mais denso? A água ou o óleo? Só para a gente lembrar. Quem é que fica aí em cima e quem é que fica embaixo? Vou desenhar. Não desenho muito bem, mas vou me arriscar. Eu tenho aqui um pote. Olha que beleza esse pote. Desse pote aqui, eu vou ter duas marcas. Vou botar uma marca preta e outra amarelinha. Qual dos dois vocês interpretam que vai ser água e qual que vai ser óleo? O que fica embaixo é água ou o que fica em cima é água? Se a gente lembrar, normalmente, na mistura entre água e óleo, aqui embaixo, ó, olha, eu não vou me arriscar a escrever isso desenhando. Vou botar assim, ó. Aqui embaixo vai estar lá a água. Então, lá embaixo está a água. E aqui em cima vai estar o óleo. O óleo fica em cima, a gente já aprendeu algumas propriedades de densidade, porque ele é mais ou menos denso do que a água. Ele ficou ali em cima porque ele é menos denso do que a água é mais densa. Nesse caso daqui, a água está ali. Olha que maravilha esse desenho. Meu Deus do céu, que vergonha. A água está aqui embaixo porque é mais densa. Nesse exemplo, do meu funil de decantação, esse é um funil de decantação, esse líquido azul que está embaixo é mais denso. O líquido incolor é menos denso. A partir do momento que eu abro essa válvula aqui, vai começar a pingar, a gotejar quem? O azul ou o incolor? O azul. Se o azul começou a pingar, eu vou reter ali, a partir do momento que eu estou visualmente conseguindo perceber, vou fechar a válvula a partir do momento que o líquido incolor for começar a descer. Eu vou ter separado o líquido azul do incolor. Certo? É isso que eu tinha para falar aqui nesse slide. Na aula que vem, no vídeo que vem, vocês vão aprender os outros métodos de separação, que é muito importante, como eu já havia falado. Ok? Até a próxima. Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido.